Bom dia, nono ano. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos dar continuidade. Estávamos falando sobre a República Velha, não é isso? Falamos sobre a crise da abolição, a causa republicana, a influência do positivismo. E hoje nós vamos falar sobre a Constituição de 1891. Após inúmeras discussões, em 1891, foi promulgada então a primeira Constituição Republicana do Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca, então, passou a ser oficialmente o primeiro presidente do país, eleito pelo Congresso Nacional, devendo governar até 15 de novembro de 1894. Deodoro, então, apoiado pelos militares, derrotou o candidato dos civis, Prudente de Moraes. E os principais pontos da Constituição foram a abolição das instituições monárquicas, os senadores deixaram de ter cargo vitalício, sistema de governo presidencialista, o presidente da República passou a ser o chefe do Poder Executivo, as eleições passaram a ser pelo voto direto, que continuou a ser aberto, os mandatos tinham duração de 4 anos para o presidente, 9 anos para senadores e 4 anos para deputados federais. Não haveria reeleição de presidente e vice para o mandato imediatamente seguinte. Os candidatos a voto efetivo seriam escolhidos por pessoas maiores de 21 anos, certo? À exceção de analfabetos, mendigos, soldados, mulheres e religiosos, sujeitos a voto de obediência. Ao Congresso Nacional cabia o poder legislativo. As províncias passaram a ser denominadas estados, com maior autonomia. Os estados da federação passaram a ter suas constituições, certo? Hierarquicamente. Criação do Distrito Federal, o estado de Guanabara, que era no Rio de Janeiro, como a nova capital do governo federal, certo? Os presidentes das províncias passaram então a ser governadores dos estados, eleitos pelo voto direto. Cada estado era composto por municípios com autonomia política e economia assegurada. A reforma do Código Penal, com a extinção da pena de morte. A Igreja Católica foi desmembrada do Estado brasileiro, deixando de ser a religião oficial do país. E a crise do encilhamento? O presidente Deodoro da Fonseca, então, precisava fazer com que o Brasil caminhasse para um processo rápido de industrialização. Mas para isso necessitaria de recursos financeiros. E Rui Barbosa, o ministro da Fazenda, lançou um plano que posteriormente seria chamado de encilhamento. Rui Barbosa, percebendo a dificuldade de se ter papel moeda circulando para iniciar a mudança econômica necessária, permitiu que os bancos privados emitissem dinheiro sem qualquer exigência de lastro em ouro. Esse fato, então, levou a uma onda especulativa. Muitos bancos começaram a emitir papel moeda de forma descontrolada, gerando um processo inflacionário. Os especuladores, percebendo a ânsia de ganho dos investidores, começaram então a vender ações de empresas fantasmas na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, aumentando ainda mais os efeitos negativos da crise. Então, quer dizer, complicou mais ainda a situação. E em agosto de 1891, o Congresso Nacional, então, tentou restringir o poder de Deodoro da Fonseca. Sabendo disso, o presidente declarou o estado de sítio e tentou dar um golpe de Estado. Mas o efeito não foi o esperado. Deodoro foi obrigado a renunciar à presidência, certo? Deixando Floriano Peixoto, vice-presidente, em seu lugar. E a fama de austero do novo presidente foi confirmada por suas ações. Floriano ficou conhecido como Marechal de Ferro. O Partido Republicano Paulista, PRP, apoiou as ações do presidente para colocar o país nos trilhos, que era necessário, né? Que estava uma zorra total, né? Que a gente viu. E Floriano agiu de forma ditatorial, prendendo seus opositores, independentemente do cargo, adotou medidas populares como tabelamento de preço dos aluguéis e da carne. O período em que Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto governaram ficou conhecido como República das Espadas. É complicado.
E a política do café com leite? Vamos lá. Em 1894, Prudente de Moraes foi eleito presidente, iniciando então a nova fase republicana, a República das Oligarquias, que se caracterizou pela dominação política dos cafeicultores. Era quem mandava. Como o nome já é em evidência, a República Oligárquica ficou a cargo das oligarquias cafeeiras, principalmente São Paulo e Minas Gerais. Esses dois estados aos poucos se tornaram os mais ricos do Brasil e por isso passaram a dominar o cenário político brasileiro, submetendo a outras oligarquias aos seus interesses. E a política exercida por esses dois estados ficou conhecida como política de café com leite. Porque São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais era do leite, além de ser o segundo maior produtor também de café na República Velha. Nessa política, o que aconteceu? O Partido Republicano Paulista, PRP, e o Partido Republicano Mineiro se revezavam no poder, assumindo então o controle da presidência do Brasil. Então, de 4 em 4 anos, era um de São Paulo, no outro era Minas Gerais. Quer dizer, era uma oligarquia. Os outros estados, de certa forma, aceitavam essa alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo, uma vez que, para se entrar em uma campanha presidencial, era necessário dispor de recursos financeiros e efetuar gastos que muitas vezes os outros estados não podiam bancar, quer dizer, era muito dinheiro, então não tinha condições. E para garantir que o resultado da votação ocorresse de maneira desejada pelos articuladores da política do café com leite, diversas ferramentas eram utilizadas, entre elas coronelismo, voto de cabresto, a política dos governadores. E aí, gostaram? Vamos parar por aqui e na próxima aula nós vamos dar continuidade, que o assunto é maravilhoso, não é isso? Tchau, tchau para vocês!